Oi, gente. Boa noite. Hoje é domingo e nós vamos fazer aqui um iogurte, tá? Eu digo que seria o primeiro iogurte porque nós vamos usar potinhos de iogurte industrializado, tá? O primeiro é sempre assim, porque a gente não acha aquele famoso pozinho lá da Araci, né? Então, são os probióticos, então a gente tem que começar com o industrializado. Aqui nesse pote eu tenho 2 litros de leite amornados, tá certo? Normalmente é a mesma temperatura que a gente usa para fazer o queijo. Como é que a gente vai saber? Para quem tem termômetro, 49 graus. Para quem não tem, é só pôr um dedinho no leite, contar até 10, segura a temperatura, tá ótimo, tá certo? Então a gente vai colocar num vidro ou numa vasilha que vocês tenham aí, bem limpinha, bem esterilizada, central de ar da vizinha. E nesses 2 litros de leite eu vou colocar os 2 copinhos de iogurte. Vocês vão ver que é super fácil e vai ficar delicioso, certo? O que mais demora no iogurte é o tempo depois que a gente prepara ele. Esse iogurte vai ficar a noite toda quietinho, parado e bem aquecido. Vocês vão ver o que eu vou fazer depois, certo? Colocou os 2 potinhos. Sempre iogurte natural, tá, pessoal? Nada desses iogurte desnatado. E vamos mexer. Olha, quase que não deu. Mas é ótimo que ele fique assim. Quanto menos ar, melhor. Tá? A gente vai mexer para dissolver bem o iogurte no leite. E fica uma delícia. Aí quando esse aqui for quando tiver mais ou menos uns 2 dedos aqui embaixo, é só ferventar, amornar o leite e colocar aqui dentro. Que o próprio iogurte que ficou no finalzinho vai fazer o leite que a gente colocar aqui também virar iogurte. Aí não precisa mais dos potinhos industrializados, tá certo? Pronto, aí. É só isso, tá certo? Agora nós vamos tampar bem fechadinho. Eu vou colocar ele aqui num canto, tá? Aqui é os paninhos que eu uso. Esse aqui ele é bem grande. Se vocês tiverem cobertor, melhor ainda, tá? Porque quanto mais eles ficarem aquecidos, melhor. Como aqui dificilmente a gente tem cobertor, porque não faz frio, então a gente usa mesmo um pano, tá certo? Eu vou colocar ele aqui no meio. Vou pegar um outro pano. Esse daqui são os famosos panos de prato. Vou envolver o meu pote aqui e vou com o outro maior também envolver todo esse iogurte e vou deixar ele aqui até o dia seguinte, de preferência umas 12 horas, tá, pessoal? E depois ele ainda vai para a geladeira, apesar que depois tanto faz experimentar ele gelado, não é que gelado é mais gostoso, né? Aí vai da criatividade de vocês depois, bater ele com frutas, comer com granola, ou próprio com pedaços de frutas num potinho, tá? Agora ele vai ficar aqui quietinho, que aqui já é noite, então o cômodo vai ficar apagado e ele vai ficar aí descansando por 12 horas. E amanhã a gente volta para ver o resultado, tá certo? Uma boa noite a todos, uma ótima segunda-feira e uma semana aí maravilhosa. Bom dia, gente. Voltamos aqui com o nosso iogurte.
Agora eu vou abrir para vocês, eu acabei de desembalar ele, tá certo? Vamos ver como é que ficou. Esse amarelinho aqui, não se preocupe, é a gordura dele, tá? Vocês podem ver, olha, não tem nem soro, né? Olha, uma delícia. Agora vai ser o seguinte, isso aqui agora vai para a geladeira. Umas 4 horas mais ou menos tá bom, tá? E quando for daqui umas 4 horas mais ou menos, eu volto para mostrar como que ficou, tá certo? E aí, pessoal, voltamos aqui com o nosso iogurte. Agora vamos ver como é que ficou. Ficou um pouquinho mais de 4 horas, tá? Eita, que agora fez vácuo aqui. Ai, aí. Vou pôr a colher. Gente, olha isso. Ó. Dá uma mexida aqui para essa gordura. Olha que delícia. Se quiser deixar o iogurte mais durinho, só colocar mais um potinho de iogurte, tá? Ou usar o famoso, eu sei que não é legal por um nome, mas infelizmente o paulista ou Vigor são os melhores para fazer iogurte, tá? É que aqui perto realmente não tinha. Agora eu vou colocar aqui num potinho e saborear junto com vocês. Estão servidos? Vou até sentar, que é para saborear bem gostoso. Eu gosto dele assim, mas vocês podem fazer ele com frutas, batido no liquidificador, ou mesmo jogar ele em cima, tá? Fazer um molho para salada, tá certo? Muito bom. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Vamos partir para outra receita, que é o pão caseiro. E a gente se vê daqui a pouco. Vamos então agora fazer o nosso pão sem sova. Vocês vão ver que maravilha que é, fácil de fazer e fica bem fofinho. O que nós temos aqui? 800 ml de água ou 4 xícaras, tá? Temperatura ambiente. Um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico para pão. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de sal rasa e aqui 5 colheres de sopa de açúcar. A farinha, eu tenho 6 xícaras de chá. Esse meu medidor aqui, ele tem 200 ml, tá certo? Então eu tenho aqui 6 xícaras ou uma média de mais ou menos 800 gramas de farinha. 3 ovos, os meus são grandes, tá? Se for pequeno, coloca 4. E aqui eu tenho uma média de 70 ml de óleo ou 4 colheres de sopa, certo? Então vamos começar o nosso pão. Então vamos lá. Eu vou começar colocando um pouquinho só de farinha, certo? Vou acrescentar o açúcar e o fermento biológico, certo? Eu gosto de usar no começo esse fouet. Eu vou dar uma misturada. O açúcar que eu estou usando é o açúcar cristal, mas pode ser também
refinado, tá? Aqui normalmente eu costumo usar mais o cristal. Vou colocar um pouco de água, não toda, que eu quero agora dar uma misturada aqui para poder fazer efeito do fermento junto com o açúcar, tá? Isso que eu gosto do fouet. Depois a gente vai realmente partir para a colher, porque a massa fica um pouco mais pesada, tá certo? Vou colocar mais água. Também não vou pôr toda a água, que depende muito da farinha, tá? Eu costumo usar uma farinha atrigolar, mas nem sempre é a mesma coisa. Às vezes ela tá mais seca, às vezes ela tá mais úmida. Então eu não costumo usar dependendo da medida que a gente coloca. Porque de vez em quando não dá certo, tá bom? Agora nós vamos colocar aqui o óleo. Sempre dando uma misturada. Eu não gosto de colocar todos os ingredientes de uma vez, tá certo? O ovo, eu vou dar uma batidinha nele, que eu prefiro também colocar ele mais mexidinho, não gosto de colocar ele inteiro, certo? Tô aqui, ó, mexendo um pouquinho, pronto, misturou. Agora nós vamos acrescentar os ovos e ir mexendo. O sal eu deixo para colocar sempre quando tiver farinha, tá? Também não sou de colocar sal nessa parte, porque eu acho que ele não combina com o fermento. Sal e fermento junto nunca deu certo, não. Uma vez eu tentei fazer e o bichinho não ficou legal, tá? Agora eu vou acrescentando a farinha. Enquanto eu conseguir mexer com o fouet, eu vou mexendo, tá certo? Agora eu vou dar uma dissolvida nessa farinha aqui, para não ficar os gruminhos. Vamos mexendo, tá? Eu agora não vou mais usar aqui, eu vou colocando aos poucos. É um pão que fica muito saboroso, bem fofinho e não precisa sovar, tá? Eu agora, quando é pão simples assim, eu só faço assim. Só faço pão que é preciso sovar quando eu vou fazer um pão recheado, que vai ter aqui na nossa receita, tá? Agora que a massa começou a ficar mais densa, eu vou partir para a colher, tá certo? Minha colherzinha aqui é de bambu, adoro. Tá quebradinha porque ela caiu no chão, infelizmente, tá? Vamos colocar mais farinha. Agora eu entro com o sal, tá? Vamos mexendo. Vamos continuar aqui mexendo, colocando mais um pouco de farinha. Vocês viram que eu não coloquei mais água, que até agora não precisou, tá? Os ovos eram grandes, né? Então tem isso, tá? Parece uma massa de bolo, né?
Então é bem fácil de fazer. Dá para fazer na batedeira? Não vejo vantagem não. Tá? A não ser que seja aquelas batedeiras planetárias, né? Que vem com gancho. A batedeira comum não é aconselhável não. Pode até estragar a batedeira. Porque apesar de não sovar, ela é uma massa pesada. Tá certo? Agora aqui a gente vai batendo para desmanchar os gruminhos de farinha. Ah, outra coisa, tá, gente? A farinha é peneirada. Eu costumo peneirar o pacote todo. Aí eu separo a quantidade que eu vou usar. E é até mais fácil dela dissolver quando ela tá peneirada. Tá certo? A farinha, olha, pessoal, foi realmente todo... Só a água que eu não tô usando toda não, tá? Essa farinha aqui não é tão seca. E isso é bom. E quando precisar muita farinha, aí é porque a farinha ou tá velha, entendeu? Mesmo quando a gente vê lá a validade, isso não quer dizer que ela seja nova não, tá? A validade é de quando ela foi empacotada. E às vezes você vê lá a farinha com validade, dentro da validade, mas já tá com cheiro de velha, começa a criar umas teinhas, aquilo lá não é legal, tá? Por isso que é bom também peneirar. Olha aí, ó. Olha que massa linda. Tá vendo? Ó. Agora eu vou deixar ela aqui. Ela não vou deixar descansar, mas enquanto isso eu vou preparar as formas, tá? Vai dar 2 formas e eu já volto. Voltamos. Eu vou usar uma balancinha aqui, tá? Eu vou usar dessas formas aqui, tá certo? Tipo forma de pão, tá? Ela tem 30 de comprimento, 13 aqui de largura e 7 de profundidade. Tem formas maiores e menores, tá? Eu gosto realmente desse tamanho que dá um bom pão, tá certo? Eu vou aqui agora tirar o valor da forma, né? O peso da forma são 210 gramas. Vou zerar e vou colocar a massa. Vamos colocar metade, vai dar mais ou menos uns 900 gramas por aí de massa, tá? Vamos medir aqui, pronto. Aí a gente pode tirar aqui. Vamos espalhar, colocar aqui para os cantinhos, tá certo? E a outra, tá? São 2 formas iguais. E eu vou colocar aqui o restante da massa. Limpa bem, tá, gente? Às vezes a gente vê aí receita, pô, deixa metade na forma. A gente tá em casa, né? Vamos usufruir aí de tudo, tá certo? Vamos ajeitar. Eu acho que eu caprichei na outra, mas tudo bem. Não tem problema. Esse não acho que seja problema dessa massa, né? Que às vezes acontece de uma forma ter mais do que a outra, tá? Mas é isso. Agora nós vamos deixar essa massa descansando por 20 minutos, tá bom? Quando for no tempo, eu volto aqui para mostrar o crescimento dela, tá certo?
Tá aí, gente. Eu deixei ele descansando por 30 minutos, porque hoje o tempo não tá muito quente aqui não, tá? E além dos 30 minutos, eu coloquei o forno para pré-aquecer a 200 graus e deixei ele aqui em cima do fogo e para ele dar uma crescidinha, tá bom? Agora a gente vai colocar ele aqui no forno. Eu já baixei o forno para 180 graus, tá certo? E vamos colocar aqui. Vamos deixar ele de 25 a 30 minutos a 180 graus. Aí a gente já volta. Aí, gente, nossos pães. Aquele que teve um pouquinho menos de massa, que é esse aqui. Ai, tá quente. Né? Ele ficou um pouco menor, mas isso não tem problema, tá certo? Pra vocês terem uma ideia, olha aqui, ó. Olha, fofinho, mas ainda tá quente. Agora vamos a uma dica aqui. Eu tenho esta forma, que ela tem essa gradezinha aqui. E nós vamos usá-la para o seguinte. Assim. Nós vamos tirar agora os pães da forma. Para quê? Para eles não ficar suando aqui na forma, tá? Se deixar esfriar na forma, ele vai suar e vai umedecer o fundo dele, tá? Tá quente. Agora o outro. Ó, vocês podem ver, não sei se vai dar para ver na câmera. Não dá por causa da sombra. Mas já começa a ficar suadinha a forma, então não é bom. Pronto, olha, bem fofinho. Eu vou cortar só depois que esfriar, tá, pessoal? Porque senão ele vai dar uma secada na massa, aí não é legal, tá? Tá aí. Depois a gente vai ver cortado, vamos experimentar, tá bom? Até mais. Pessoal, vamos agora ver como é que ficou o nosso pão. Vamos, hora da merenda. Vamos cortar aqui. Eu adoro essa pontinha. Gente, olha isso. Fofinho. Gostoso. Eu não vou comer com manteiga ou margarina hoje não. Hoje eu tenho aqui um patezinho que eu fiz de presunto com maionese caseira também, feita no mixer, tá? Tá muito gostosa. Essa maionese tem limão, tem alho, cheiro verde, uma delícia. Um cafezinho, fica delicioso. Muito bom, delicioso. Olha, fofo sem quebrar. Tá aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. 2 receitas. Espero que tenham gostado. Tudo bem? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.